Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição da Liturgia da Palavra. Momento de fé, de reflexão, de deixarmos Deus falar conosco. Dia 20 de agosto de 2019, terça-feira, São Bernardo Claraval, abade e doutor. Então, hoje é um dia de mais um santo importante para a Igreja, São Bernardo de Claraval, abade e doutor. A cor litúrgica é branca, temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. No meio da igreja o Senhor colocou a palavra nos seus lábios. Deu-lhe o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu de glória. Oração do dia. Ó Deus, que fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e ilumina a igreja, dai-nos, por sua intercessão, o mesmo fervor para caminharmos sempre como filhos da luz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro dos Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 24a. Naqueles dias, veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Efra e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo na eira para esconder dos medianitas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas por que nos aconteceu tudo isto. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: Vai, e com essa força que tens, livra Israel das mãos dos madianitas. Sou eu que te envio. Gedeão replicou-lhe: Dize-me, te peço, meu senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. E Gedeão prosseguiu: Se achei graça diante de ti, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui até que eu volte com uma oferenda para te apresentar. E o Senhor respondeu: Ficarei aqui até voltares. Gedeão retirou-se, preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pães ázimos. Pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha, levou tudo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra e derrama por cima o caldo. E Gedeão fez assim. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então um fogo da pedra, e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu de sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gedeão exclamou: Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: A paz esteja contigo, não tenhas medo, não morrerás. Então Gedeão construiu ali mesmo um altar ao Senhor e o chamou: O Senhor é paz.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 85, versículos 9, 10 a 11, 12, 13 a 14, refrão 9b. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza, mediante sua pobreza. Texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículo de 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Texto de Antônio Carlos Santini, Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada, o camelo no buraco da agulha, Mateus 19, versículos de 23 a 30. Um divertido ensinamento de Jesus. Vocês querem salvar-se? Então sejam como um camelo que passa pelo furo de uma agulha. Olha esse divertido ensinamento de Jesus. Para desgosto e incômodo de especialistas que tentam reduzir ou reinterpretar as palavras do Mestre, estamos diante de uma evidência
Jesus escolheu exatamente o maior animal da Palestina, o camelo, e o menor buraco da época, o furo de uma agulha. Mais uma vez, o mestre apoia seus ensinamentos em coisas do dia a dia de seus ouvintes. Para que ele fez isto, hein? Ora, para deixar bem claro que a salvação não é, de modo algum, uma conquista humana. Não será por nossos méritos acumulados, nem sangue, nem suor, nem mangas arregaçadas, que conseguiremos passar pelo furo da agulha. Ou Deus nos dá a salvação, pura graça, ou estamos condenados. Curiosamente, muitos honestos ficam incomodados com a descoberta. Os santos, ao contrário, ficam felizes, graças a Deus. Não depende de mim, é puro dom. Assim comenta Helmut Goldwitzer. Do ponto de vista humano, a questão da vida eterna acabaria em uma derrota, batendo de frente com o muro deste impossível. O destino ou as condições humanas desfavoráveis da existência humana nada podem fazer diante deste fracasso. A impossibilidade em questão é ainda mais grave. A derrota do homem provém da escravidão, a que seu próprio eu o acorrenta. Assim ele fecha para si mesmo o caminho da vida eterna. Então, diríamos assim, nós estamos perdidos? Não, de modo algum. O impossível humano é possível para Deus. Está lá em Mateus 19, versículo 26. Aquilo que a lei não podia fazer, comenta Goldwitzer, Deus o realizou enviando-nos o seu próprio Filho. Tendo o homem fracassado diante dos mandamentos, Deus retoma em suas mãos a obra da salvação. Doravante fica esclarecido o sentido da graça. Então, não é preciso o meu esforço? Precisa sim. Se colaborarmos ou se colaboramos, nós facilitamos a obra de Deus. Ganhar o reino supõe, no começo, a perda e o abandono, diz o mesmo autor. Deixar a casa, os irmãos, os pais, a mulher e os filhos. Mas esta renúncia é apenas o início, não é o fim. É assim que os olhos dos discípulos, apegados às coisas deste mundo, são orientados para o éon que vem. O mundo passa. O mundo passa, sim. Jesus não passa. Sem dúvida, deixar pelo caminho os pesados fardos acumulados pela vida ajudará o camelo a transpor o caminho estreito, e o buraco da agulha se abrirá àquele que abandonou o supérfluo para receber gratuitamente o único necessário, o próprio Senhor dos impossíveis. Orai sem cessar. O Senhor resgatará a vida de seus servos. Salmo 34, versículo 23. Santo do dia, São Bernardo de Claraval. O texto é do padre Evaldo César de Souza, que escreveu para o site a12.com. E eu gravo para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. São Bernardo de Claraval. Podem divulgar livremente, hein? A ordem é de Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, dei também de graça. Bernardo nasceu no ano de 1090 na França. A sua família era cristã, rica, poderosa e nobre. Desde a tenra idade demonstrou uma inteligência aguçada. Tímido, tornou-se um jovem de boa aparência, educado, culto, piedoso e de caráter reto e piedoso. Quando sua mãe morreu, ele manifestou o desejo de ser religioso, mas encontrou resistência do pai. Porém, com determinação, conseguiu convencer o pai, irmãos e amigos, que ingressaram com ele no mosteiro da Ordem de Cister, recém-fundada. A contribuição de Bernardo dentro da ordem foi de tão grande magnitude que ele passou a ser considerado o seu segundo fundador. Foi um período de abundante florescimento da ordem, que passou a contar com 165 mosteiros.
Bernardo sozinho fundou 68, e em suas mãos mais de 700 religiosos professaram os votos. Bernardo de Claraval viveu uma época muito conturbada na igreja. Foi pregador, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também polemista político e tenaz pacificador. Nada conseguia abater ou afetar a sua fé, imprimindo sua marca na história da espiritualidade católica romana. Tornou-se o maior escritor de seu tempo, apesar de sua saúde sempre estar comprometida. Isto porque Bernardo era um religioso de vida muito austera, dormia pouco, jejuava com frequência e se impunha severa penitência. Morreu no dia 20 de agosto de 1153 e foi sepultado no mosteiro de Claraval. É chamado de doutor da igreja. Reflexão. São Bernardo cantou o amor de Deus pelo homem e o amor do homem por Deus, um amor que é fonte de verdadeiro conhecimento, um amor nupcial entre Deus e aqueles que sabem estar na escuta dele. E é esta mensagem que falou ao coração de tantos homens e mulheres do seu século e povoou numerosos mosteiros. Oração. Rezemos, meus amigos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Bernardo, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus. Maranata, vem Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá. Acredite, Ele providenciará. Creia, meu irmão, minha irmã.